Olá, bom dia! Vamos estudar nossa lição? E ela tem como título A Queda e o Dilúvio. Ela está baseada no capítulo 2 de Gênesis e também o capítulo 3 e o capítulo 11 de Gênesis. Nós também iremos ler alguns trechos de Patriarcas e Profetas e também sobre a meditação Filhos e Filhas de Deus, né, de Ellen White. A queda e o dilúvio. Ontem nós estudamos uma lição maravilhosa sobre o amor de Deus que a gente nem consegue se expressar, né? Por causa deste amor maravilhoso de Deus, ele criou Adão e Eva. E eles eram o quê? Perfeitos. Eles eram pessoas com capacidade de pensar, de fazer escolha. Ou seja, nossos primeiros pais, eles foram criados inocentes, santos. Eles não foram colocados fora da possibilidade de praticarem o mal. Vejam bem, irmãos, Deus, ele os fez assim como seres morais, livres, capazes de reconhecer a sabedoria e a benignidade de seu Criador. Então lá nós iremos ver o seu caráter e a justiça de Deus, não é mesmo? Eles deviam também de desfrutar comunhão com Deus e com os santos anjos, né? No entanto, antes que eles pudessem se tornar eternamente livres, assim, de todo perigo, assim como os seus anjos, a sua fidelidade deveria ser provada. Nós vimos ontem, né, que Lúcifer, né, caiu juntamente com 1/3 dos anjos. O Lúcifer, num lugar perfeito, iniciou-se o ciúmes, o pecado na sua vida. Isso nós vamos estudar na eternidade, porque nós não temos como entender a razão de que Lúcifer agir dessa forma, né? Muito bem, mas Adão e Eva, eles tiveram a iniciativa de duvidar, olha, de duvidar das ordens divinas. Olha que ousadia. E assim eles escolheram experimentar o que? Os conselhos da serpente, entre aspas, Lúcifer. Isso, tornando-se assim mais conhecedores do mal do que do bem. Tanto é que eles até fizeram aventais, se vestiram com aventais, porque a desobediência os levou a reconhecer que eles estavam o quê? Nus. E isso foi só piorando com as nações seguintes. Ou seja, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, as escolhas do ser humano foram cada vez piores. Sim, eles foram tão maus, de mal a pior, se corrompendo completamente, que Deus, aqui eu vou ler para vocês, no capítulo 6 de Gênesis, que Deus disse assim: e viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe isso muito em seu coração. Imagina Deus Criador, triste de ver aquele povo rebelde, aquele povo que estava desafiando a Deus numa grande ousadia, assim como Adão e Eva também tiveram.
O dilúvio, quando Deus enviou o dilúvio, a finalidade era de lavar toda a terra da corrupção humana. Ah, meus irmãos, no entanto, como vai nos mostrar a história da Torre de Babel aqui no capítulo 11, do verso 1 até o 9, a humanidade parecia querer realmente desafiar a Deus. Eles estavam bem decididos. Quando a torre estava parcialmente pronta, parte dela foi ocupada pelos criadores, né? Foi a habitação de seus construtores ali, né? E outros compartimentos que eram esplendidamente aparelhados e ornamentados, eles eram totalmente dedicados a ídolos. Olha a que ponto o povo chegou. O povo se alegrava com seu êxito e louvava os deuses de prata e de ouro. Olha, colocando-se assim em oposição a quem? Ao governador do céu e da terra. Mas Deus sentiu-se muito mal com tudo aquilo. E vamos ler lá, o capítulo 11, verso 9. Por isso... não, vamos primeiro ler aqui o 7, para ficar mais claro, para a gente entender o contexto. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra. E cessaram assim de edificar a cidade, ou seja, aquela torre. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Além de confundir a sua linguagem, Deus, ele espalhou aquela humanidade toda caída pela face da terra. Olha, que triste a situação desse povo, né? Deus amando de todo o seu coração, do seu amor. Mas não. Nós sabemos que o nosso coração é morada de paixões, pensamentos, ele é tudo que realmente, atos pecaminosos. Então, nós precisamos nos colocarmos em sujeição a Cristo. Nós precisamos ser purificados de toda contaminação pelo Espírito Santo. Isso não pode ser feito sem o consentimento da pessoa, do indivíduo. Sim, aí está o livre-arbítrio, né? Unicamente na força de Deus, ou na força do Espírito, eles vão poder vigiar as palavras e as suas ações. Na obra de guardar o nosso coração, nós precisamos insistir em oração. Nós devemos ser incansáveis em pedir ao trono da graça a sua assistência. Os que proferem o nome de Cristo devem se chegar a Deus com fervor e humildade, pleiteando assim auxílio. O Salvador, ele não disse que nós devemos, aliás, o Salvador nos disse que nós devemos orar sem cessar. O cristão, ele não precisa estar ajoelhado o tempo todo em oração, mas quando você não puder estar ajoelhados, o que você deve fazer? Estar o tempo inteiro com pensamentos elevados a Deus. Ou seja, você deve levar todos os seus pensamentos, todos os seus desejos, eles devem ser continuamente elevados ao céu. A confiança em nós mesmos desaparecerá. E assim, se nós falássemos menos e se orássemos mais. As afeições, elas devem se concentrar no nosso Deus Criador. Nós devemos contemplar-lhe as grandezas, a sua misericórdia, a sua excelência.
Permita, irmãos, que a sua bondade, que seu amor, a sua perfeição do caráter de Deus cative o coração, não só o meu, mas também o de vocês. Bom dia.